Paz do Senhor, igreja. Boa noite. De novo, boa noite. Diga para o seu vizinho, você é um abençoado. Muito abençoado. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Vou explicar para vocês lá em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz o seguinte, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, é muito importante isso. É algo muito importante, porque fala da sua vida. Acharam? Olha o que diz lá, que ele escreveu, vós, vamos ler juntos, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos nós. Diga assim, sou eu. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos falando de um povo escolhido. E você é escolhido de Deus. Eleito de Deus. Deu glória a Deus. Não vai haver impeachment na sua vida. Amém? Porque nós somos do Senhor. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Toda vez que o pastor Saulo me liga, eu digo, estou aí à disposição. Eu e a pastora Rosmarie, pode chamar de Rose, né? E quero saudar todos o corpo eclesiástico da igreja e saudar o pastor Moisés, que Deus está abrindo portas novas para o pastor, coisas novas, diferentes, e Deus está te trazendo novidades dos céus e vai te passar estas novidades dos céus. E quando você for pregar, você verá as novidades que Deus vai trazer para você. Amém? Recebe a tua bênção hoje, em nome de Jesus. E Deus fortalece o teu cajado com sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Falar um pouquinho da pastora Rose. Primeiro, minha esposa. A gente tem que saber fazer boas escolhas, né? Bom. E segundo, ela é psicóloga, é mestre em psicologia. Ela é graduada, pós-graduada, em pós-graduação em psicologia, e é mestre em psicologia especializada. Tem 20 anos de consultório. Trabalhou durante 20 anos em consultório. E ela é escritora também. E além disso ela é pastora. Então ela tem um background. Ela prega muito nos Estados Unidos, Nova York. Ela prega em Jersey, ela prega em várias cidades americanas, tem muitos congressos, seminários. Então ela tem uma experiência. Nós tivemos agora faz 2 meses nos Estados Unidos, ela teve de manhã fazer um fechamento de congresso de mulheres, e à noite ela teve que pregar em New Jersey, dá 3 horas e meia de viagem. Muito requisitado, seminários, congresso de mulheres, envolvem mulheres, família, é altamente especializada e libertação. Amém? Vocês vão ter uma pregação muito bem preparada, muito bem elaborada. E aproveitem essa pregação da pastora, que ela tem esse sentido. Então, se alguém quiser que escreva um livro sobre a história, pastora Rose. Podem dar um glória a Deus? Oh, glória, é bom. Como é bom estar com vocês de novo. Nós somos o povo de Deus, nação santa. Aqui a Bíblia não fala que é nação santa. Todos. Não tem denominação. Somos nação do Senhor.
Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês. E eu sei que vocês sempre nos recebem com muito carinho. E eu já quero agradecer por esse carinho, por esse convite e por essa oportunidade de estar aqui nesta igreja para trazer uma mensagem muito especial, que é uma mensagem para a família. Amém? E o pastor Saulo, quando ligou, falou: pastor Navarro, você pode trazer essa mensagem? Aí o pastor Navarro falou: olha, pastor Saulo, na verdade minha esposa que gosta muito, porque ela é mais especializada nesta área, e eu acho isso bonito, né? Porque a gente só pode falar naquilo que nós realmente exercitamos, que o Senhor nos preparou. Eu gostaria apenas que aquelas pessoas que estão lá no fundo viessem mais à frente, porque assim nós vamos ter uma interação melhor. Venha mais para frente, traga a sua Bíblia, você que está lá atrás, venha mais à frente, que nós vamos estar falando de algo dentro do propósito de vocês, sobre o projeto de Deus, né? Projeto de Deus, que é a família. Então nós não podemos nos dispersar, não podemos nos distrair. Quanto mais à frente você vier, melhor, porque daqui a pouquinho eu vou lá para frente, tá bom? Amém? Pode ser? Glória a Deus, assim eu vejo todo mundo. Amém? Venha mais para frente rapidamente, não fique atrás não. Isso, venha à frente. Quanto mais à frente você vier, mais você vai prestar atenção, porque eu sei que você teve um dia cansativo, mas o Senhor vai te trazer um renovo hoje. Amém? Isso mesmo. Aqueles que estão lá atrás, venha mais à frente, os varões que pretendem se casar. Hoje o Senhor vai trazer muitas orientações. Amém? Amém. Eu gostaria que ele colocasse o primeiro slide que o pastor Saulo pediu para falar sobre o projeto de Deus, que é a família, né? E dentro desse tema, eu estruturei para falar para vocês hoje. Se você tiver caneta, quiser anotar, registrar, eu quero dizer para você que durante a pregação, você já estará recebendo um atendimento, um aconselhamento pastoral. Amém? Tá? Porque essa pregação, ela foi estruturada justamente para aliviar o fardo dos pastores, para evitar determinados atendimentos que muitas vezes as pessoas, os casais, têm que passar por atendimento, porque ou desconhece esses princípios, ou na verdade não os pratica. Conhece, mas não pratica. Então você tem a oportunidade hoje de conhecer, para você praticar, para que a sua casa fique sempre bem estruturada, segundo os princípios do Senhor, tá bom? E só para completar, né? É muito engraçado, porque meu esposo sempre ele fala que foi muito bom ter casado com uma psicóloga, porque ele não precisa estar pagando consulta, para ele é sempre de graça, né? Isso é muito bom, né? Então, você pode imaginar, né? Mas é assim, Deus é maravilhoso. E ele estava falando sobre os trabalhos que Deus tem nos levado para os Estados Unidos. Realmente, são feitas realizações de congresso para as mulheres, para casais, e Deus tem assim nos honrado lá, porque é uma promessa que Deus está nos cumprindo na nossa vida, como pessoas de Deus. Há uns 20 anos atrás, quando Deus falava que ia nos levar para as nações, eu ficava com aquela exclamação assim: como? De que forma? Quando? Por quê, né? Mas eu quero dizer para vocês que as promessas do Senhor, elas sempre chegam na hora certa, sempre no momento que nós realmente estamos preparados para exercer aquilo que o Senhor nos chamou. Então não tenha pressa de nada não, porque você não vai atropelar um projeto de Deus. Então Deus está honrando, está cumprindo, tem nos enviado para nos abençoar e abençoar vidas que precisam dessa estrutura lá nos Estados Unidos. Então hoje eu queria compartilhar com você, você pode abrir no livro de Gênesis, e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esse modelo, né? Modelo de um lar cristão. Modelo de um lar cristão. Vamos abrir a Bíblia, vamos abrir em Gênesis 2:7. Deixa aberta a tua Bíblia em Gênesis, que nós vamos andar em alguns versículos. E hoje eu quero me centrar na questão dos papéis, do papel do homem, no papel da mulher, porque se você não conhecer esses princípios, você primeiro não consegue se casar ou não consegue se manter casado. Nós somos um povo de Deus, conhecemos a verdade, e a nossa
vamos dizer, a nossa bússola, nossa direção está e se encontra nas Escrituras Sagradas. Sem ela, nós não podemos reger a nossa vida como servos de Deus. Então hoje eu queria compartilhar com vocês a questão sobre a família, né? Que a família foi a primeira instituição na terra e de extrema importância para a sociedade, para todos os tempos que se chama agora e o nosso futuro também. Então, o projeto de Deus, a família, ela foi instituída por Deus. Foi Deus quem criou a família. E a partir do momento que Ele desenhou este projeto, Ele desenhou também alguns papéis que o homem tem que desempenhar e que a mulher tem que desempenhar. A partir do momento que você toma a decisão de se casar, de se unir, de ter uma família, de constituir uma família, começa a desempenhar, a se preocupar em praticar esses papéis. Porque nós que somos povo de Deus, que conhecemos a palavra do Senhor, nós precisamos saber disso. E eu vou passar os 3 primeiros slides bem rapidamente, porque depois eu quero me atentar mais para os papéis, tá bom? Então, a formação do homem. Nós sabemos que Deus criou os céus e a terra e tudo o que há na terra. E depois Ele criou o homem. Então, a primeira pessoa, primeiro gênero criado por Deus foi o homem. Gênesis 2:7, vamos ler? A formação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então Deus criou primeiro quem? O homem, certo? Todas as coisas de Deus, todos os projetos de Deus, todas as coisas que Deus criou, Ele tem um significado e Ele tem uma ordem. Deus criou primeiro o homem. Aí depois, Deus se preocupou um pouquinho com o homem e pensou assim, não é bom que o homem esteja só. Foi quando Deus criou a mulher. Vamos em Gênesis 2:18, que fala a respeito da formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos ler juntos? Gênesis 2:18, está na tela? Vamos ler? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus, preocupado em manter o homem sozinho, pensou, vou criar uma mulher. Vou criar uma esposa para ele, para que se complete o meu projeto na terra. E a partir do momento que Deus criou a mulher, Deus já pensou no projeto que se chama casamento. Então, o próximo é... você pode ir no slide... Pode ser o slide 5, ok? Continuar. Gênesis. Aqui começa o primeiro casamento. Aqui começa o modelo de um casamento. É onde mais tem os conflitos. Eu fui rápida no início, porque eu sei que vocês já frequentam escola dominical, já participaram de muitos cultos de família. Mas eu vou me atentar depois na prática com vocês nos papéis, tá bom? Ok? Vamos ler aonde que começou o modelo de casamento? Gênesis 2:24. Vamos ler na tela? Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pode ir para o slide 7. A formalização do primeiro casamento acontece em Gênesis 4:1. Abra a tua Bíblia, continuando, 4:1. Fala que coabitou o homem com a Eva, sua mulher. Aqui começou verdadeiramente o matrimônio, o casamento. Muitas vezes existe e acontece com muita frequência a quebra de todos esses princípios na estrutura do projeto de Deus. Nós temos assistido isso com frequência.
até mesmo dentro da casa do Senhor. E eu quero dizer para vocês que é muito importante que nós tenhamos em nossa mente, aqui os casais que têm filhos, que já casaram e têm filhos, esses princípios nunca devem ser quebrados. O casamento, a união de corpos, só pode ocorrer quando se formaliza, quando se há concordância de que os dois desejam seguir um caminho de uma só carne, de uma vida em comum, de uma vida a dois, seguindo os caminhos do Senhor. Veja que Eva e Adão só passaram a ter uma intimidade depois que Deus proporcionou e designou alguns princípios. Aqui no versículo, capítulo 2, de versículo 24, você pode colocar o slide para mim agora, de número 6. Vocês estão vendo? Consegue imaginar isso? Esse versículo diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus, Ele é tão detalhista nos seus projetos, que nós que conhecemos as Escrituras, você que está aqui que ainda não se casou, mas que pretende se casar, aqui já vai uma orientação para você, tanto o varão como a varoa, ou aqueles que já são casados, a importância de você rever os princípios que estão na Bíblia, daquilo que nós como esposa temos que colocar em prática, e os varões como marido têm que colocar em prática. Esses princípios, quando são quebrados, trazem uma série de conflitos, trazem uma série de confusões no relacionamento, gerando muitas vezes a consequência até mesmo de uma separação. Então nós, como povo de Deus, como o pastor Navarro falou, um povo separado, escolhido, propriedade de Deus, tem que preservar o projeto de Deus, que é a família. A começar por nós, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos e pensamentos. Então Gênesis 2:24, ele fala da importância desse processo. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque como eu havia falado, esse slide daria para falar dele 1 hora e meia, para colocar na prática tudo o que seria necessário. A dificuldade e a responsabilidade do homem, quando sai da posição de filho e se casa para se tornar marido, há uma grande necessidade de mudança. Ele tem que deixar de ser filho e se tornar marido. Então é um processo de transformação. É onde muitos não compreendem, muitas vezes não conseguem romper, colocar em prática essa maturidade, esse crescimento. Por isso que muitas vezes muitos casamentos se são diluídos, porque tanto o homem como a mulher, quando se decidem casar, eles têm papéis, eles têm princípios bíblicos para exercer a sua função como casal. Agora, se você é jovem, é solteiro e não pretende casar, isto aqui não é para você. Essa cobrança é interessante, é somente para quem quer constituir família. E aqui é muito claro para nós que família só existe na união entre o gênero masculino com o gênero feminino. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, se você tem dificuldades ou tem até mesmo problemas na sua casa com seus filhos, você não pode abrir mão de que teu filho ou tua filha não venha seguir esses princípios. O que já se está se tornando, infelizmente, uma rotina na casa do Senhor. Jovens se desviando, para o homossexualismo, as meninas também. Mas eu quero dizer que nós não podemos ceder, nós não podemos abrir mão, nós não podemos permitir. Mas se o casal
vive uma vida segundo os princípios do Senhor, eu tenho certeza que teus filhos serão conduzidos segundo os princípios do Senhor. Nós tivemos recentemente um caso de um casal que conhece a palavra do Senhor, todos os princípios, e a filha com 16, 17 anos quer estar namorando um menino ímpio. E eles estiveram na nossa igreja agora esses dias e procuraram o pastor Navarro depois do culto para receber uma oração. Aí o pastor falou assim: oração do quê? Para abençoar o nosso namoro. Primeira pergunta que o pastor fez para o jovem: você é crente? Ele disse não. Falei: então não vou orar. Eu vou orar para você se converter, mas não orar pelo namoro com essa jovem que ela é crente. Não há como unir um incrédulo com o crente. Não há união entre luz e trevas. Não há casamento, não há sociedade que possamos fazer com aquele que não conhece o Senhor Jesus. Mas eu vou levar na igreja, ele vai se converter. Não faça isso. Não passe a mão na cabeça do seu filho, mesmo que ele venha se levantar contra você. É melhor que você exerça a sua autoridade, o conhecimento das Escrituras, para que você esteja abençoando a vida do teu filho. Ele pode até espernear agora, mas lá na frente ele vai te agradecer. Amém? Porque nós já sabemos que é errado, nós já sabemos que o Senhor não aprova. Então você não deve articular e nem ser manipulado por essa conversa. Sente com seu filho, diz, a palavra diz isso. Eu tenho um compromisso diante de Deus de colocar no caminho do Senhor. A sua vida vai ser regrada no Senhor, segundo a palavra do Senhor. Amém, igreja? Essa é a verdade. A palavra fala: e conhecereis a verdade, e a verdade... Então hoje Deus vai trazer muita libertação, muito esclarecimento, muito entendimento, e vai fortalecer vocês pais também para estarem usando dessa autoridade, desse princípio, para que você possa ter o seu filho firme nos caminhos do Senhor, para que todas as promessas que Deus tenha para ele se cumpram na terra. Então esse modelo ele é muito interessante, e ele delega sobre o homem uma responsabilidade um pouquinho maior, que fala: portanto o homem deixará seu pai e sua mãe. O deixar aqui representa que o homem, antes de casar, ele está no papel de filho. A mulher, antes de casar, está no papel de filha. De repente conhece alguém, pretende se casar, começa a ter um compromisso, quer se casar, está tudo certinho, então formaliza o casamento. Qual é o papel desse novo casal? O homem tem que começar a desenvolver essa maturidade, romper emocionalmente o seu papel de filho e se tornar e desenvolver o papel de marido. Os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus projetos têm que estar relacionados com a esposa. Por que eu estou trazendo isso? Por que eu estou enfatizando? Por causa de muitos atendimentos pastorais. Um dos maiores problemas que eu tive em consultório, atendendo o casal, o problema chamava-se marido. Ou seja, marido que nunca queria deixar de ser filho, só queria ser filho e não marido. Por quê? A mãe... Vocês entenderam o que eu falei? É marido, mas não deixava de ser marido e queria continuar sendo filho. Quem que não quer continuamente ser filho no colinho da mamãe? Levante o braço. Não tem ninguém? Quem que não quer o colo de mamãe? O resto da vida. Todo mundo. Mas só que Deus já sabia da nossa dificuldade. Agora é muito importante entender que o marido, ele foi constituído por Deus, e ele tem uma série de características, que é o oposto da mulher. Por isso que ele é homem, por isso que a mulher é mulher. Tem essa história: não vou casar com a minha alma gêmea. Que alma gêmea onde? Desde quando a alma gêmea? Não, gente, o mundo fala cada besteira, e tem povo de Deus repetindo: não é alma gêmea. A palavra fala aqui, vamos o que está na palavra, né? Que a mulher foi tirada da onde? Da costela do homem. Então, para cada homem, Deus tem uma varoa preparada.
para cada homem que pretende se casar, Deus tem algo especial que foi tirado dele mesmo. Olha só, por isso que precisa orar, para saber com quem, ou quem Deus tem preparado para você. E não seja escolha por aparência. Olha como Deus já muda tudo. Está cheio de coisa para passar para você, mas Deus está mandando falar. A escolha tem que pedir assim, varões, comece a orar assim: Senhor, quem é o osso dos meus ossos? Quem é a minha varoa? O Senhor disse que já tirou do Adão, vai tirar de mim também. Ela está em algum lugar. Ela está em algum lugar na terra e marca meu encontro com ela. Não quero olhar a aparência, que seja uma serva de Deus, e a serva de Deus, do Senhor, escolhida para se unir e formar o casamento. Aí sim você vai estar casando com a pessoa escolhida pelo Senhor. E a responsabilidade do homem é muito grande, porque o homem, ele é o sacerdote da casa. Amém? Amém, igreja? O homem é o sacerdote da casa. E por ser sacerdote da casa, é colocada sobre o homem uma grande responsabilidade espiritual também. Por isso, esposas, é importante essa compreensão, para que você possa estar sendo essa verdadeira auxiliadora idônea do seu marido. Amém? A palavra fala que o homem representa Cristo dentro do lar e na igreja. Você pode imaginar a responsabilidade que repousa sobre a vida do homem? Se você está com o seu marido do lado aí, fala: Senhor, abençoa mais. Vire para o teu esposo e diga: abençoa mais ainda o meu esposo hoje. Ele é o sacerdote, né? E quando ele fala: portanto o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, significa um momento de mudança, de transição e de renúncia também. Você vai deixar de ser o papel de filho, vai se unir com a sua esposa, com esse entendimento, com essa compreensão. Então não adianta a mamãe ficar ligando lá: filho, você não veio almoçar aqui hoje? Não. Vem você, se a esposa não puder, vem só você. Não, ela não precisa vir não, ela deve estar super ocupada. Venha só você. Se tem alguma mãe que faça isso com o filho, por favor, hoje você não vai fazer mais não. Libera teu filho. Se ele é casado, deixa o seu filho desempenhar, desenvolver e ter essa maturidade de sair do papel de ser filho emocional, grudado na mãe e no pai, para ser marido, para ser o sacerdote, gerando outra família para o reino de Deus. O maior conflito que eu via era relacionado ao homem, porque eu sei que a responsabilidade do homem é muito maior nesse processo de mudança do que da mulher, pela característica, pelo instinto do homem, por ser mais racional. Às vezes a mulher está falando lá: você não está vendo o que a tua mãe está fazendo? Você não está enxergando? Para a mulher tudo é claro, que nem água. E o homem fala assim: ué, o que está vendo? Não estou entendendo nada. Ele não enxerga nada. A mulher tem a tendência de detalhar tudo. Eu tenho certeza que já olharam minha roupa de cima a baixo aqui, não foi? Já gravou tudo, né? Pergunta para o marido se ele lembra de alguma coisa, se ele viu alguma coisa. Ele fala: não sei, acho que ela estava de vestido. A mulher não, era um vestido preto, com meia preta, sapato não sei o que, da marca tal, do brinco tal, do cabelo feito assim. A mulher é assim. Viu, marido? Não fica assustado não, nós somos assim mesmo. É o instinto da mulher. Mas nós temos que ter sabedoria. Tá bom? Então, sobre o homem pesa essa responsabilidade. E o se unir significa formar uma nova família.
Então ele tem uma outra responsabilidade. Ele tem que ter o convívio com a esposa dele e vice-versa, tem que se conhecerem, para depois projetarem a vinda de um filho. E o casamento é um cumprimento de uma promessa na vida de um filho. Depois os netos é o cumprimento de Deus também na vida dos filhos. Então, ele está dando continuidade naquilo que agrada a Deus. E os pais não podem prender os seus filhos, nem manipular, mas se eles precisarem de alguma ajuda, eles vão pedir para você. Aí você entra em cena. Mas do contrário, deixa eles crescerem. É um tal de falar, minha esposa não faz o arroz que nem a minha mãe. Posso ir lá pedir para a mamãe fazer o nosso arroz? Ou para ensinar a receitinha para você, para ficar igual a dela? Qual é a resposta que você deve dar para o seu marido? Diga não. O arroz dela você vai comer lá na casa dela, e o meu é um novo arroz. É um novo tempero. Vocês estão rindo, é? Mas eu vi gente chorando em consultório, querendo se separar. Parece até uma brincadeira esses exemplos. Mas se isso começar 1 ano, 2, 10, 15, 20, chega, não aguento mais. Então vamos solucionar essas coisas que parecem pequenas e vamos nos estruturar para sustentar o casamento com harmonia, né? Então, a sua mulher vai ser o seu complemento, a estrutura, a coluna, né? E se tornarão os dois uma só carne. Então, se tornarão, verifica que é um processo. Vocês ainda vão aprender coisas juntos. Como que um casal vai aprender coisas juntos, resolver seus probleminhas cotidianos, se todos os dias a mãe liga perguntando, tá tudo bem aí? Nossa, sua voz está diferente, o que houve, brigou? Nossa, fala sério, né? Nossa, pelo tom da voz tem problema. Pronto, já entrou a infiltração. O casal precisa conviver, solucionar, se acertarem, se conhecerem. Deixa os dois se conviverem para que eles possam crescer, se amadurecer e se fortalecer como casal, como uma só carne. Uma só carne não significa somente a questão da intimidade entre duas pessoas, que é permitida por Deus somente quando se decide casar. Intimidade, sexo antes do casamento já é pecado. A palavra é muito clara nisso. Mas quando ele fala só uma só carne, não significa só intimidade. Ser uma só carne também é enfrentar juntos o mesmo problema. Se começa a entrar a carne da mãe, a carne do pai, a carne da sogra, a carne do sogro, nossa, vai virar um churrasco. Vai virar vai queimar a coisa. Vai pegar fogo. Por quê? Porque um acha de um jeito. E é claro que o pai vai favorecer o seu filho. Os pais vão favorecer tuas filhas. A tua filha. Isso aí é normal. Isso aí não tem psicologia que mude. O filho pode estar errando de fazer coisa errada. Ai, coitadinho do meu filho. Olha o que minha nora está fazendo. Nossa, está judiando dele. Nossa, filho, você emagreceu. O que ela está fazendo para você de comida? Nossa, você emagreceu. Está pálido. Não quer passar a almoçar em casa todo dia? E a cara do pai um trombone, assim, olhando, né? Detestando o que a mãe está fazendo. Sabe por quê? Porque ela tem que estar cuidando do marido dela. Deus está mandando falar, gente, porque é necessário. Vamos colocar as coisas no devido lugar, com respeito aos pais. Nós amamos nossos pais. Mas se nós abrirmos essa brecha, aí eles vão entrar mesmo, que é natural. Eles querem nos ajudar. Às vezes até acham que estão nos ajudando. Mas a palavra de Deus, ela é muito sábia. Se Deus já deu uma direção aqui, um princípio, não quebre esse princípio. Fala, deixar o homem pai e mãe, e se une a sua esposa e fica com ela. Não, de preferência, não more na mesma casa. Não more no mesmo terreno.
Jesus, eu preciso de uma direção. Moro nos fundos da casa do meu pai. Você não precisa nem de direção, muda logo.